Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai começar aqui hoje, tá? O módulo 3, tá? Eu fiz uma mudançazinha, resolvi adiantar a gente ir para o módulo 3. Eu sei que na aula passada, vou falar um pouquinho da aula passada, só para pegar o contexto e explicar por que mudei um pouquinho, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que pode ser que fique me cortando aqui. Você vê se eu estou entrando aqui dentro. Ou se está cortando minha cabeça? Aqui. Aqui. Mais? Está cortando não, né? Tá. Então, voltando, né? Então, eu vou dar uma passada com vocês aqui, uma revisãozinha bem rápida na aula passada, tá? Para a gente hoje começar a construção de um produto, tá? Vou partir do princípio que vocês já têm um negócio e já conseguem modelar o negócio, já mapearam os concorrentes lá com as ferramentas que eu passei na aula passada, enfim. E vou partir para o produto. Ah, professor, mas era melhor que a gente fizesse e voltasse no plano de negócio. Não, é melhor do jeito que eu estou lhe dizendo agora que é para fazer. Porque eu avanço um pouquinho, mas eu acho que a partir de agora, dessa aula de hoje, eu acho que essa aula de hoje pode clarear muita coisa, mesmo para quem está um pouquinho atrasado. Assim, que está vindo, né? Está vindo daquelas primeiras fases ainda, mas clareia um pouquinho, porque a gente vai falar, eu vou falar duas coisas basicamente hoje. Eu tenho insistido muito, a construção de um produto, e eu tenho insistido muito com vocês em relação ao uso de ferramenta, tá? Uma ferramenta é algo que a gente usa para atingir um determinado objetivo. E eu tenho falado isso tanto na disciplina de administração, aqui, em todo canto, né? É um mantra. As ferramentas que eu estou usando são as ferramentas que eu escolhi usar. São as melhores? Não necessariamente. Para mim, elas são as melhores, por isso que eu escolhi usar. Vocês podem descobrir outras ferramentas e usar outras ferramentas, tá? Inclusive, eu até estimulo vocês a procurarem outras ferramentas para ver o que é que se adapta melhor ao jeito de vocês e ao produto de vocês, etc. Tem gente com frio. Cadê o controle para a gente controlar a situação aqui? Tá aqui. Aumentei aqui um pouquinho, viu? Vou botar aqui na mesa aqui. Você que está com frio todo você controla aí. Então, uma coisa que está avançando, eu estou evoluindo o meu processo, porque vocês vão entender o seguinte. Eu estou claramente construindo um produto na frente de vocês. Dá para perceber, né? E esse produto, ele está sempre evoluindo na minha visão. Eu posso até estar evoluindo, mas a minha intenção é melhorar o curso. Então, vocês vão ver, né, que é como se eu tivesse o meu primeiro curso de inovação e empreendedorismo há 10 anos atrás, fosse o meu MVP 1.0, certo? E a cada ano eu tenho o MVP 1.0, 2.0, 3.0. Eu sei que eu já falei o que é o MVP, mas eu vou repetir aqui, porque na verdade a palavra MVP, ela tem, a depender do contexto, né? Ela tem vários significados. Quem assiste muito o MVP, quem assiste muito o NBA, o que é o MVP na NBA é o quê? Melhor jogador da partida, né? No caso do empreendedorismo, é o mínimo produto viável. Quem foi que criou? Sou muito curioso, como cientista, etc., né? Então eu vou sempre procurando a história das ferramentas, e isso faz com que eu perca tempo. Eu gosto da ferramenta, vou tentar descobrir quem foi que descobriu, quem foi que inventou, veio a partir de quem, antes de aquela ferramenta, quem era que se fazia como.
E agora que a gente tem o ChatGPT, fica mais fácil ainda de eu sair rapidamente tendo a resposta para tudo que eu queria ter e eu não tinha. Ou dava muito trabalho para eu obter. Então, eu, assim, sem pudor nenhum, assim, uso o ChatGPT e vou usar aqui, assim, a rodo, assim, estou usando com meus alunos no TCC, mas sem nenhum consciente que estou usando uma ferramenta que joga a gente lá para frente. Se a gente souber usar. Emburrece, se a gente não souber usar. Dá preguiça. Pode prejudicar a escrita. Pode tudo. Pode ser um terror, mas não tem como a gente não olhar para o processo, para a ferramenta como a parte boa dela e correr com ela. Tá? Então, mas voltando aqui à questão de ferramentas que eu estou falando sempre, tá? O Lean Startup é uma ferramenta. Na verdade, é a principal ferramenta para a construção de um produto, de uma startup, enfim. E quem está dizendo isso? É você, professor? Não, eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o mercado, tá? Vocês vão procurar, daqui a pouco a gente vai fazer aquela buscazinha ali no ChatGPT, a gente vai procurar quem é Steve Blank, quem tiver com computador aí pode procurar, quem é Steve Blank, ou celular. Quem é Eric Ries? Eric Ries foi aluno do Steve Blank, tá? Se não me engano, o livro principal do Steve Blank são os 4 passos para construir uma startup bem-sucedida, alguma coisa por aí. Quem puder me ajudar aí, que eu estou em pé aqui, me ajude. Procure aí, Steve Blank, startup. Bota na Amazon aí que você vai encontrar. E o Eric Ries, vocês vão encontrar o livro chamado Startup Enxuta. Certo? Tem muitos livros de empreendedorismo. Muitos. Cada um com seu método, com sua ferramenta. Este, Startup Enxuta, é um clássico. É simples de ler, vale a pena ler, porque é a metodologia principal que existe no mundo hoje. Tá? Então, é por isso que eu estou dando, eu vou usar essa ferramenta, o Lean Startup. Inclusive, é essa ferramenta que eu estou usando, né? Eu, a Petrobras, as pessoas que trabalham comigo nos projetos de desenvolvimento de sistema, tá? A gente usa basicamente o Lean Startup para construir os produtos que a gente está construindo, tá? Então o projeto nosso, né, tem que entregar até o final do ano o MVP 1.0 de um módulo para gerenciamento de projeto de engenharia. É isso que tem hoje, tipo 50 pessoas fazendo diagnóstico e implementando. Um módulo de gerenciamento de projeto para engenharia naval e submarina. Para construir esse produto, a gente tem grana, equipe, eu sou o coordenador e a gente está construindo. Certo? Então, é o mesmo método que eu estou usando para construir o meu MVP. Minha aula. É o produto lá, Petrobras, é o produto aqui com vocês e usando a mesma metodologia, que é o Lean Startup, tá? Então, a aula passada, né, a gente viu lá a questão de ideação, eu falei de contas, não percam as noções de contas, né? A gente vai sair um pouquinho de conta agora, porque eu vou focar no método no Lean Startup. Depois a gente vai voltar para as contas, mas aquelas regras de 3 que eu falei aqui para vocês fazerem, os exemplos que eu dei de shopping, de buscar um número, quantas pessoas vão passar no shopping, quantas pessoas vão entrar na loja, qual o percentual que vai entrar na minha loja, qual o percentual que vai comprar. Nunca esqueçam de pegar números e fazer conta de regra de 3. Né? O nível de detalhamento que vocês vão chegar no final do curso, no plano de negócio de vocês, se vocês vão ter calculado, otimizado o processo de vocês, usando máximos e mínimos de cálculo 1, ou ter uma planilhazinha com fuleira assim, com 3 cenários, eu preciso de número no final.
tá? Se vai ser usando um cálculo rebuscado, se vai verticalizar ali, beleza, mas eu preciso ter número, para vocês terem uma noção, não, isso aqui pode dar certo, é viável, né? Então não esqueçam, né, dessa parte, né? Continuem o processo, ideando e tudo, mas vamos dar esse passo para frente aqui hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou direto no assunto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Também, para introduzir aqui, para dar uma noção de produto a vocês, eu tenho esse curso aqui, né, como eu falei, ele começou há cerca de 10 anos. O ano passado, acho que foi o ano passado, ligou alguém para mim, foi recomendação de uma aluna, ou seja, aquele NPS, Net Promoter Score, uma aluna do curso, fazia parte de algum grupo que tinha esse grupo também na Federal do Espírito Santo. Aí ela me recomendou para eu dar um curso, um mini curso de inovação e empreendedorismo na Federal do Espírito Santo. Aí eu perguntei a ela, quantas horas eu tenho? Aí ela disse, você tem 4 horas, professor. Aí eu disse, beleza, eu tenho um curso de 60. Que é isso? O que é que eu tinha que fazer? Espremer em 4 horas e fazer o curso. Tá aqui o mesmo produto de 60 horas em 4. Tá? É diferente? É. Mas aqui está um resumão. Eu estou mostrando isso para vocês, assim, só para vocês terem uma noção, né? Também de evolução de produto, de variação de um produto, que na verdade esse produto é digital. E eu estou pegando isso aqui, ó, para mostrar a vocês como, tipo assim, ó, o que foi que eu fiz? Preparei aqui, ó, apresentação, módulo 1, módulo 2, a descoberta, tá? Vocês passaram pela descoberta também, só que eu mudei o nome, tá? Então aqui, esse slide é bem legal, ó, que é do livro, esse livro Empreendedorismo Disciplinado. 3 maneiras para eu iniciar um novo empreendimento. Eu vou empreender, eu posso, aí ele diz no livro, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma paixão, ou eu tenho uma inovação tecnológica. Eu fiz isso com vocês de outro jeito. Botei o Ikigai, juntei habilidade e competência, então ali é a descoberta de vocês, né? Vou passando aqui até eu chegar lá no ponto, no lugar que eu vou chegar. Aqui, ó. Tinha uma parte que era o quê? O Lean Startup, a sua empresa, o seu MVP. E aí o que é? Já tinha mostrado para vocês, né? Mas eu vou repetir. Eu tinha mostrado uma outra figura, que era de outra cor. Então, disso aqui vocês nunca vão esquecer também. Esse livro e esse conceito. Tá? Eu adoro figuras que você... Imagina, uma aula dessa aqui de 1h30, eu conseguisse ter uma figura e dissesse, pessoal, entenderam? Todo mundo para casa. Eu adoro, sigo vários perfis na internet que eu vejo uma figura destruidora, assim. O cara às vezes faz um rabisco assim e ele explica a filosofia. Né? Aí, aqui, essa é a figura melhor para se mostrar, para explicar o que é um MVP. O cara, eu quero construir um meio de transporte para eu me tirar de um lugar para o outro. Proposta de valor é o quê? Me leva daqui para ali. Eu entrego a roda. O que o cara faz com a roda? Nada, né? Eu entrego isso aqui, olha a carinha. Nada, nada, nada. Isso aqui não é um MVP. Um MVP é um mínimo produto viável que na primeira versão já entrega uma proposta de valor. Primeira versão. Tá? E se vocês quisessem se mobilizar, era melhor a roda ou o skate? O sonho é o carro. Né? Mas existe uma evolução até chegar no carro. Que aqui tem um custo envolvido, tem um trabalho envolvido, tem uma série de coisas envolvidas que para fazer isso aqui eu não vou conseguir. Mas para fazer uma coisinha dessa aqui, ficou mais fácil. E aí vocês vão... E isso aqui é o conceito de MVP que está aqui, nesse livro. Tá? Só que esse livro aqui,
ele mostra este ciclo, tá? Este ciclo. Isso aqui foi tirado do próprio livro, tá? Então, o ciclo de feedback: construir, medir, aprender. Uma coisa que eu falo o tempo todo, né? O tempo todo, quem foi meu aluno de administração, passou por mim já em administração, eu repito como um mantra o ciclo PDCA. Gestão tem tudo a ver com empreendedorismo, né? E na gestão existe um conceito que nasceu lá na década de 50, chamado PDCA. Eu já falei sobre PDCA aqui. Quem nunca ouviu falar no PDCA, levanta a mão. Beleza. Então, isso aqui é o ciclo PDCA. Isso aqui agora é um parênteses aqui para uma aula de gestão, porque eu vou comparar isso aqui com aquilo ali. Mas esqueça aquilo por enquanto, foca aqui. O que é o PDCA? O PDCA é um ciclo que foi criado por Deming. Tem uma aula minha de administração que conta essa história, tá? Que na verdade isso aqui é uma ferramenta de gestão também. A primeira coisa que a gente faz, lembra do mapinha de A para B, tem um objetivo, estou em A, meu ponto A, quero ir para o ponto B. Existe um caminho, que é o melhor caminho, uma reta. Eu quase nunca, a não ser que a atividade seja muito simples, eu vou pela reta e vai ser perfeita meu caminho. Tá? Atividade muito simples, a tendência é você fazer o que tem que ser feito, né? Mas se tiver um nível de complexidade maior, eu já não vou conseguir, vou falhar, enfim. E se eu tiver planejado o caminho, a chance de eu descolar pouco da reta principal do caminho perfeito é muito menor. P. Planeja. Ah, professor, isso é muito comum, eu já ouvi isso de muita gente. Não, porque fulaninho planeja muito. E eu sou executor. O cara conta isso com... O sentimento que eu tenho é pena. Por quê? Eu sou executor, vai lá, executa. Não para não um pouquinho para pensar, não. Agora, quando bater a cabeça na parede uma vez, bate uma, bate duas, bate 10, aí depois vai para o palco para dizer: aprendi com os erros. Quebrei 150 vezes. Porque é um bom executor. Não fez planejamento nenhum de nada. Eu até mandei para vocês, muito importante aquele artigo, ontem de manhã eu fiquei estudando o artigo do Silvio Meira. Domingo eu mandei no Telegram de vocês, eu mandei um artigo do Silvio Meira, que é intitulado assim: Empreendedorismo na Real. Certo? Então, é uma história que ele conta ali, meio que fazendo um apelo, né, para as pessoas pararem de ensinar o empreendedorismo fake, de palco. Ah, que vai, que dá, que empreender é tudo, empreender é fácil. Não é fácil, é foda. Uma ideia, deixa ele falar muito. Oi? Acho que é só ter a ideia. Você foca primeiro no problema e a solução. Exato. Acha o problema. Isso. Tipo assim, muita gente faz assim, muita gente se acha empreendedor porque teve a ideia. Foi ótimo você ter colocado isso aqui. Não, eu tive a ideia, eu ia fazer isso. Tem gente que é assim, né? Tudo que você vai dizer que vai fazer, não, eu tive essa ideia. Ah, eu pensei isso. Aí você vai olhar para a história da pessoa, nunca fez nada. Mas ideia é brilhante, brilhante. Fazer algo, concretizar algo, botar alguma coisa, fazer alguma coisa acontecer. Fazer alguma coisa acontecer não é simples. Empreender não é simples. É uma bronca, como é tudo na vida. A vida não é fácil. Certo? Formar engenharia, entrar na UFAL não é fácil, formar engenharia não é fácil. É uma ralação gigante. É mentira. Empreender pode ser até pior. Por quê? Envolve dinheiro, envolve trabalho, envolve entrega de tempo, envolve você deixar a família um pouquinho de lado para ir tocar quando o negócio aperta. É um processo que a gente está fazendo essa matéria aqui, né? O Silvio Meira até colocou isso no LinkedIn dele. Eu disse: Silvio, eu repito, eu conheço ele, eu disse: Silvio, eu repito isso nas minhas aulas de inovação e empreendedorismo como um mantra. E faço isso já há muito mais tempo.
Não vou dizer que não, vamos empreender porque é isso aí. Não, é um processo que vocês têm que escolher, têm que saber das dificuldades, saber do que vocês têm, quais são as habilidades que vocês têm, experiência, conhecimento, saber da técnica que tem. Isso aqui é técnica que tem para empreender, planejando, para errar menos. Vai errar, vai, todo mundo erra, mas erra menos. Voltando para o PDCA, aqui, essa conversa toda foi para justificar o que é o planejamento. Então, a primeira coisa que a gente faz não é começar pelo D. Aqui é o D aqui, o D é do. Aqui é plan, do, check e act. Planejar, você planeja, você executa. Antes de planejar, você define um objetivo e um prazo. É a minha aula de administração. Objetivo e prazo. Tá? Ou seja, estou aqui, quero chegar aqui. Objetivo e prazo definido, beleza, vou planejar. Aí, do planejamento, de uma ferramenta de planejamento, que é a análise SWOT, a gente sai com um plano de ação. Um plano de ação é o quê? Eu tenho que fazer isso, essas 10 ações eu tenho que fazer para chegar no ponto B. É o mapa do caminho. Aí você planeja, depois você vai executar. Quando você, de tempos em tempos da execução, a cada mês, a cada 15 dias, a cada ano, você tem que fazer o check. O check é o quê? Para tudo para ver se a gente está atingindo as metas. As metas são coisas quantitativas que a gente coloca no meio do processo, né? O planejamento... Oi? Fugir dali, né? Ah, quando eu chego ali no cantinho, corta tudo, né? Não, deixa eu virar um pouquinho para cá e depois a gente vira para lá, né? Já que eu estou ali. Obrigado. E aí, enquadrou aí? Então, aqui, ó. A gente planeja e a gente vai executar, define objetivos, metas, né, que são os OKRs e KPIs, que eu não vou explicar aqui isso agora, tá? Não é aula de administração. Você checa, aí você checa, você diz assim, eu não estou atingindo aquele objetivo. Se você parou, você checou as coisas e você não está atingindo o objetivo, o que é que você faz? Você corrige, atua para corrigir. Ou você refaz o que você fez errado, ou você replaneja para o plano ficar mais viável. São duas alternativas que você tem quando você está nesse A. Ou você desiste de tudo, só que desistir não é o processo, né? Então, isso aqui, o exemplo mais simples que eu gosto de dar com isso aqui, é você, quando a gente diz assim, quero emagrecer ou engordar. Então, tem duas alternativas para você emagrecer ou engordar, né? Se eu quero engordar, eu posso amanhã fechar a boca, tudo que passar pela minha frente eu não comer, passar fome e sair correndo, queimando caloria, não é o adequado, porque isso aí é executar sem planejar. Quem é que faz um plano? Quem é que faz o planejamento em geral para a gente emagrecer ou engordar? Nutricionista. Se vocês pegarem uma folhinha de nutricionista, é o melhor exemplo que tem no PDCA. Ela bota os OKRs, os KPIs em cima, quer perder quantos quilos tem, quer perder quanto, quer ganhar quanto. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, aí passar fome ali um pouquinho no começo, na hora de executar. Então, 30 dias depois volta nela, ou nele, né? Aí chega lá, ou então não vai porque não fez, fica com vergonha. Porque quando você chega lá, ela vai checar, subir na balança aí, vai checar, ok, conseguiu atingir, a meta conseguiu, vamos melhorar, não conseguiu, ela vai ajustar, aí o que é que ela vai fazer? Passa outra folhinha, que é replanejar, ou você vai chegar para ela e dizer assim, não fiz nada, enrolei. É bom dizer, né? Porque se você não fez nada, e você fez as coisas e não alterou nada, é porque tem alguma coisa errada no processo, né? Então ela tem que saber se você fez ou se você não fez. Se você mentir, você vai não está ajudando ela a planejar. Então ela vai planejar, replanejar e dizer, outra folhinha para você. Faz você de repente, não, a gente conseguiu atingir as metas, você vai passar menos fome agora, leve essa aqui e a meta é essa. Então, ali é uma espécie de um PDCA. Então, várias coisas são muito inspiradas de um PDCA. Todo mundo, assim, de alguma forma, a gente faz isso aqui um pouco na nossa vida. Eu fazia e eu faço isso agora, só que vocês sabem que isso aqui é um ciclo, é o PDCA. Aí, oi? O act, em inglês, né? Act, é como se fosse ação, agir. É agir para corrigir, né? Plan,
do Check Act. E esse check aqui, normalmente, a gente procura estabelecer metas quantitativas, tá? Não pode ser assim, eu estou num projeto com o Marcelo, Marcelo, faça um plano, e aí, Marcelo, fiz, beleza, continue. Isso é uma fuleiragem, né? Por quê? Porque tudo abstrato. A gente tem que criar metas quantitativas, coisas que a gente consiga medir. A gente vai ver isso ali. Então, gestão é isso. Gestão você tem que criar coisas quantitativas para a gente poder checar medindo. Tem coisas que não é fácil medir, certo? Imagina que a gente tem uma empresa e eu quero medir a felicidade de todo mundo no trabalho. A felicidade é uma coisa abstrata. Todo mundo quer ser feliz, né? Então, como é que você vai medir isso? Então, existem, inclusive, empresas que fazem isso, né? Tem consultoria que chega para, no final, dizer assim, quais são as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. O que é que ela faz? Tem uma metodologia que estabelece uma série de métricas que ela entra na empresa e vai fazer entrevista, vai fazer pergunta, indicador, e no final ela diz que as 10 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, o de Alagoas, são essas aqui, em cima de coisas quantitativas. Evidentemente que deve ter lá alguma informação subjetiva que ela vai pegando, mas ela monta um conjunto de dados que consegue chegar em algum lugar. Então, gestão é isso, né? Então, por isso que, assim, eu gosto muito de administração, também porque eu sou engenheiro, né, como você já sabe, mas a engenharia, assim, ela é muito seca, fria, assim. E a administração, ela não é uma coisa muito abstrata, a administração ela não é uma coisa muito abstrata, mas ela é uma coisa que tem números, que você precisa de números. Então, assim, se tem uma coisa que eu me encontro completamente é como gestor, porque integra um pouco do gostar de gerir, de pessoas, de gente, de uma coisa mais soft, com a parte mais hard, que é olhar para os números, olhar para os dados, construir um dashboard, tomar decisão em cima daquilo ali, não tomar decisão em cima, não, eu vou dar aqui uma nota aqui, eu vou dar uma nota maior para o Pedro, porque o Pedro, eu vou com a cara dele. Não, eu tenho que, na hora de fazer uma avaliação aqui ou no trabalho, eu tenho que olhar o que é que ele realmente entregou e dar a nota para ele justa em relação ao que ele entregou, goste dele ou não. Ou seja, quando a gente está trabalhando num processo de gestão, gestão de conflito, o primeiro passo do algoritmo, de um passo a passo que tem para gestão de conflito, o primeiro passo são 5 passos. O William Deming, de Harvard, especialista em negociação. Primeiro passo, separe o problema da pessoa. Gestão é isso. É tipo assim, tem algum processo aqui de problema entre nós, conflito entre 2 de vocês aí, tipo assim, eu posso de repente ser mais amigo de um do que de outro, não conhecer, o conflito tá armado, tem que ter uma pessoa terceira parte, e uma coisa que você tem que fazer é separar o problema da pessoa, para poder assim, depois o segundo passo é focar nos interesses, o que é que cada um quer, achar ganhos mútuos, e aí você resolver aquele conflito. Então, quando a gente está fazendo gestão ou mesmo empreendedorismo, a gente tem que se abstrair muito de coisas pessoais, né? Porque gestão é isso, né? A gente precisa ser frio em determinados aspectos e quente em relação a outros aspectos, né? Porque é esse mix aí que faz a coisa acontecer direitinho, né? Aqui, ó, vamos lá. Essa figura aqui, ela tá meio fria, né? Não tá coloridinha e tal, mas o ciclo é esse aqui. Vocês, ideias. Ideias, que foi o que o Silvio Meira diz no artigo dele, né? Olha, tem gente que acha que empreendedorismo é ter ideia, esquece. Ele faz aquilo, por quê? Porque ele é uma pessoa, é um pensador, provoca, né? Gosta naquele artigo tem muitas provocações assim para estimular você, né? E tipo assim, implemente alguma coisa, faça algo, né? Eu disse isso na minha aula de administração na semana passada, sexta-feira, que
a matéria que eu dou de administração é administra ação, não é administra reflexão. Certo? Administra ação. A ação é isso aqui. Fazer, executar, implementar. Fazer acontecer, né? Então, a gente tem ideias, às vezes a gente tem muitas ideias, aí são tantas ideias que não consegue escolher uma. Um monte de ideia, não consegue escolher uma, aí não consegue construir algo. O primeiro passo é construir um produto, tá? Construir um produto. Então, aonde é que a gente se perde muitas vezes? São muitas ideias. Vocês já sabem o que é uma persona e o que é público-alvo. São muitas ideias, a vontade de abraçar o mundão, de vender para todo mundo. Tem que escolher a ideia, depois tem que escolher o público-alvo. Tipo assim, imagina, escolher uma ideia diante de tantas ideias boas que eu tenho, que tem que ser, na verdade, resolver um problema de alguém. Tem muita gente com aquele problema, mas eu tenho que escolher ali um público-alvo, uma faixa etária assim, sei lá, um público-alvo, homem de 30 a 40 anos. Eita, rapaz, se eu fizer isso aqui agora, eu vou deixar de vender para esse povo todo que está fora desse segmento. E aí você vai tendo que escolher, restringir para ter foco e resolver um problema, porque às vezes o público-alvo pode ser pequeno, mas você vai construir um produto para aquele público. É muito mais fácil você construir um produto para um público específico, que você sabe quem é a persona, porque você vai fazer tudo pensando na persona, e aí você vai ter um produto para você vender. O produto é o quê? O produto é o MVP, é o mínimo produto viável. Aí você vai colocar esse produto no mercado. Simplesinho que seja, aquele skate. Aí você vai começar a receber reclamação, elogio. Vai começar a ter um feedback de quem comprou o MVP 1.0. Nada é mais valioso do que um feedback no empreendedorismo. Tipo assim, por isso que eu peço para vocês, por favor, preencham o formulário do NPS. Não é para alimentar o meu ego. É para eu ter dados para dizer assim, não, essa aula ficou boa, essa não ficou tão boa, teve alguma coisa errada. E com esse dado, com dado de vocês, eu posso melhorar o meu MVP 2.0. Eu posso melhorar a próxima aula. Se vocês me disserem alguma coisa dessa aula que podia ter sido assim ou assado, eu posso melhorar a próxima, ou seja, o feedback, valorize. Não fiquem com raiva. Certo? Chega lá alguém, se alguém chega lá e tiver vontade de mandar um 5, ou um 3, ou um 2, ou um 1 para mim uma aula, pode dar com vontade. Porque no feedback você vai receber. Quem tem uma empresa, quem tem qualquer... Não adianta não, cara. Vai ter um dia que alguém vai dizer, rapaz, que merda é essa? Ou alguém não atendeu direito, você não estava bem bom naquele dia, fez uma aula ruim. Eu estou falando da aula que eu estou considerando isso aqui um produto, mas vai ter um problema com o cliente. Claro que vai ter um dia. E vai receber um feedback ruim. Tem que estar preparado para receber um feedback ruim, lidar bem com isso. Rapaz, esse cara está certo. Esse conjunto de pessoas que está dizendo que o meu atendimento não está bom, que o meu NPS, o cara está vindo no meu restaurante e está dando ali 5, 6 toda hora, o cara não vai indicar para ninguém. Quem dá 5, 6, diga isso. Se você vai em um restaurante e dá um 5 daquele NPS lá, vai indicar para alguém, você não vai indicar, o cara vai ficar calado, né? O cara que dá abaixo de 5, ele vai, inclusive, não recomendar, ele vai dizer, nunca entre lá. Porque se tiver ali entre 7, 6, né? 8 ali, tudo bem, esse cara não vai indicar, mas ele também vai me detonar, né? Porque é dado. Então, por isso que aqui tem, ó, depois que você coloca o produto no mercado, você tem que medir. Como é que você vai medir se você não tem um produto no mercado? Se você não constrói nada e fica aqui em ideia. Aí é uma ideia, depois é outra ideia, depois é outra ideia. Aí alguém chega com uma opinião e diz, eita, Vinícius, isso aqui, faça não.
faço não. Aí você, o cara fulano disse que não faça não, para tudo, aí terapia. Não, faça, bote para vender, bote no mercado, meça, você vai ter dados é tudo na vida, o feedback que você tem, aprenda, inclusive não aprenda, comemore e sofra, vai ter elogio e vai ter pancada, aprenda na dor e no amor, tenha novas ideias, porque de repente aqui vai lhe ensinar alguma coisa, que o produto não era aquele, que o negócio podia não ser aquele. E aí tem uma outra coisa que o Silvio Mira fala também no texto. Existe uma palavra também, é mais uma palavra nova aqui do empreendedorismo para vocês, que é pivotagem. Tá? Pivotagem, o que é? Eu pivotei o meu negócio. Tipo assim, eu estou aqui dizendo para vocês que eu estou construindo um produto que é aulas e de repente eu vou transformar isso aqui numa consultoria. Eu estou pivotando, eu estou mudando o produto final que eu estou entregando, eu estou mudando um pouco da essência da minha empresa. Aí tem gente que não planeja. Veja, aí são duas coisas que eu até, na postagem que eu fiz de LinkedIn compartilhando, eu disse. Uma coisa é você romantizar os erros. Veja, se você tem um mínimo de controle de qualidade, se você tem um objetivo, faz as coisas com... Você não pode achar o erro bonito. Você pode aprender com ele, mas dizer assim, não, errei 10 vezes, 20 vezes, fica ridículo, gente. Por quê? Vamos estudar. Então, aí são duas coisas. O cara não planeja, erra e depois vai dizer, olha, errei tantas vezes para aprender. E outra coisa que a pessoa faz é assim, não, eu pivotei. Pivotou uma vez, pivotou duas, pivotou 3, pivotou 4, não planejou, não construiu direito as ideias, a parte de modelagem toda, pensar nos números, olhar o canvasinho da proposta de valor, canvas de modelo de negócio, fazer direito. Gente, se fizer aquele passo a passo direitinho, há a chance de ficar pivotando todo dia, ou de errar 150 vezes para subir no palco, dizendo errei 150 vezes. E estou aqui rico, milionário, beleza. Mas podia ter ficado rico, milionário há 10 anos, há 20 anos. O tempo se passou, se você tivesse estudado e feito a coisa direito. Então, esse processo aqui, o que é que eu quis construir aqui? Veja, nesse livro vocês não vão encontrar provavelmente nada lá, ele não vai falar do PDCA, porque é uma ferramenta de gestão. Aqui é uma estratégia de construção de um negócio, startup enxuta. Tá? Então, basicamente, o MVP é isso. Então, o que foi que eu faço? O que é que eu fiz aqui, né? Veja que voltando aqui para o curso, então, aqui tem os módulos, ó. Esse módulo que eu dei aqui, ó, tem um módulo implementando, tá vendo? Esse curso faz 3 anos, mas eu ainda estou mantendo uma linha que um módulo é implementando. O Lean Startup é sempre o que eu uso na implementação, tá? Aí aqui, ó, mantendo, crescendo e escalando, é o módulo 5. Aí eu falo de plano de negócio, que eu já inverti um pouquinho. Por que eu joguei o plano de negócio antes? Para vocês terem uma ideia do que é que precisa construir. Isso era no final. Aí eu disse, não, eu acho melhor colocar isso no começo. E a gente está nessa etapa, né? Deixa eu vir aqui, ó. Observem que, veja como é parecido, mas está um pouquinho diferente porque eu estou mudando, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que eu não trouxe para o nosso curso aqui. Cadê? Tem uma parte aqui de uma persona que eu gosto muito, está aqui, ó. Isso, como eu falei, é do livro Empreendedorismo Disciplinado. Então, isso aí é um exemplo de uma persona. Tá? Que você já sabe o que é. Eu tenho ideias. Tem aí, ó, Silvio, 35 anos, canais alternativos, gerente de um banco pequeno, ganha 2.500 euros por mês. Qual é o histórico dele? Quais são os objetivos? Quais são as necessidades? Quais são os pontos nevrálgicos?
Se vocês desenharem essa persona direitinho, vocês vão construir um produto para ela. Se existirem muitos deles, você tende a vender muito se você achar o problema certo que uma pessoa com essas características tem. Tá? É fácil? Não. Requer o quê? Estudo, pesquisa, lançar um produto, construir um produto para essa persona, colocar no mercado. Aí, através de quem está comprando, você tem a informação, quem está comprando meu produto. Aí você descobre que a faixa etária não é bem aquela. De repente, você construiu a persona que não é aquele público que está comprando. A partir dos dados, você descobre isso. Certo? Então, você precisa botar alguma coisa lá, né? Então, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Eu não vou entrar lá no meu site agora, no canal do YouTube. O canal do YouTube tem lá um dashboard. Acho que eu já mostrei aqui. Se eu não mostrei, está em algum vídeo desse assim, mas eu vou falar o que é. Tem lá um dashboard que me diz tudo sobre o canal. Quem entra, qual é o vídeo mais assistido, qual é a idade do público que está entrando, se quem está entrando mais é homem, mulher, onde é que mora o povo que está entrando. Eu tenho tudo. Certo? Eu tenho tudo para chegar lá e refazer o canal, melhorar um pouquinho. Agora eu preciso parar para fazer os check, né? Olhar, analisar o dado e de repente mudar um pouquinho se o meu público-alvo olhar quais são os vídeos que estão mais interessantes, que ali não deixa de ser um produto, né? Um vídeo é um produtinho ali que eu estou lançando. Então, se eu vou estudar aquele vídeo especificamente, eu vou melhorar ele, o cara melhora. Eu posso melhorar cada vídeo daquele e vai melhorar o meu canal, porque tem uma série de estratégias que eu tenho que fazer ali em cima daquilo. Mas observe que para fazer isso eu tenho que ter dado, né? Dado e informação. Então, só tem mais uma figurinha aqui, mais algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês aqui, que é até dentro do que a gente já conversou. Aí isso aqui é uma coisa que é uma ideia minha, tá? O que acontece? Eu vou pegar esse exemplo, Canvas de proposta de valor. O primeiro Canvas de proposta de valor que vocês vão fazer, coloquem lá todas as ideias. Todas as ideias. Deixe ele bem cheinho. O Canvas de modelo de negócio também. Depois que você preencheu bastante ele, você vai lá e tira, deixa só 4, 5 coisas. Eu estou fazendo isso aqui, ó, na minha turma de administração. Isso aqui foi a aula de sexta-feira, tá? É porque aqui não dá para fazer isso porque tem muita gente. Aqui foi a aula de sexta-feira. Eles foram montar a matriz de SWOT. Vou mostrar aqui. E na verdade, vou dizer o que foi que eu fiz agora, né? Você vê como é a minha tentativa de acertar, né? Eu vou acertar. Isso aqui é o seguinte: juntei 8 aqui na mesa e disse que a meta é criar uma empresa petroquímica. Certo? Eu disse, ó, aqui era um grupo de engenharia química. Eu disse, ó, o projeto hoje é a gente fazer análise SWOT da nossa empresa, todo mundo da mesma empresa, construir uma indústria petroquímica. Quando eu fiz isso, o que foi que eu fiz? Já botei para pensar grande. Ninguém nunca pensou em fazer uma indústria petroquímica. Pensa em quê? Vou abrir minha consultoria, minha padaria, não sei o que. Não. O que faz engenharia química? Indústria petroquímica. Bota a meta grande. Não dá não, vamos. Análise SWOT. Aí o que é que eles fizeram aqui? Força, fraqueza, oportunidade. E eu disse, olha, botem tudo que vier na cabeça. Tudo que vier na cabeça é o quê? Um brainstorming. Junta os sócios, junta as pessoas da empresa, que foi o caso que eu fiz aqui. Olha como está aí. Tem condição? Isso aqui é força. O que foi que eu fiz? Eu pedi para eles pegarem tudo que eles tinham botado no Miro lá em habilidade, experiência, conhecimento, que foi a mesma atividade que vocês fizeram. Todo mundo coloca tudo aqui. Tem aqui, por exemplo, a pessoa sabe, sei lá, RD Station. Mas peraí, RD Station é uma habilidade para eu abrir uma indústria química, faz sentido? Depois, na próxima aula, na verdade eles já saíram daqui, tem que colocar isso no Miro, eu espero que eles estejam colocando. Na próxima aula vai ficar, sei lá, aqui, mas eu disse, se vira aí, eu não vou botar isso no Miro. Cada um tira uma foto de um quadrante desse aí, abre lá, eu só quero compartilhado comigo. Só de botar no Miro para não valer assim.
Aí, vamos ver o que é que vai vir. Aí, só que o que acontece? Eles vão chegar aqui sexta-feira. Sexta-feira é feriado, né? Dia do estudante, né? Eles vão chegar aqui na próxima aula. E o que é que eu vou fazer? Eu só quero 5 em cada um. Aí é o processo da escolha. Como é que eu vou escolher? Aí, pronto, um já quer ir tomar cafezinho, porque olha muito papel assim, foge do problema, né? Você quando você, peraí, escolhe aqui, não, peraí. Aí eu tenho que fazer o quê? Ter paciência. Ah, faz sentido, não faz. Aí tirar e deixar 5. Deixa 5 e ainda usa uma escalazinha chamada escala Likert, que eu não vou falar aqui, para escolher as coisas. É uma coisa parecida com a série de Fibonacci, que eu também não vou falar aqui, uma hora eu vou mostrar isso na aula. Eu estou mostrando isso aqui porque isso é uma ferramenta que nem essa aqui. Só que aquela ali é uma ferramenta para fazer planejamento, que eu dou em administração. Essa aqui é uma ferramenta para montar um negócio, que eu dou aqui. Então, tem um monte de coisa, tem. A gente fica com pena de tirar. Vamos supor que aqui, esse produto aqui, esse perfil do cliente, seja exatamente o perfil do meu cliente. Eu vou conseguir desenvolver esse produto na minha versão 1.0 do MVP? Tudo que eu sonhei? Não. Por quê? Não tenho experiência, pode faltar dinheiro. Aí tem uma série de coisas que eu posso não conseguir fazer. Se eu não consigo fazer se eu não consigo fazer tudo de uma vez, qual é o meu skate? Essa é a pergunta de $1 milhão. Qual é o meu skate? Esse skate aqui, se eu botar... Agora veja, um MVP, tem muita gente que chega assim, não. Um MVP não é um produto mal feito. Um MVP é um produto que resolve bem o problema. Existe uma diferença, vocês vão ver que existe uma diferença entre protótipo e MVP. Protótipo, quem já trabalhou aqui, quem trabalhou em laboratórios aqui na universidade, faz o quê? Você faz um protótipo. Um protótipo você erra. Você vai botar ele para funcionar, ele não vai funcionar. Um protótipo de um software, você faz um protótipo de um software, vai botar, vai errar, vai funcionar. Um protótipo não é um MVP. Quem acha que quem transformar um protótipo no MVP e botar para vender, vai ter um péssimo retorno e ainda pode queimar o filme. O MVP, ele só é simples. Ele resolve o problema sem muita sofisticação. Vou pegar aqui um caso do Spotify. Vamos supor que eu fosse fazer a versão 1.0, o MVP 1.0 do Spotify. Qual é o problema principal que ele resolve para mim? Ouvir uma música. Eu quero ouvir uma música em qualquer lugar que eu esteja. Vamos pensar lá atrás isso. Né? Antigamente tinha os dispositivos. Né, a primeira versão pode ter sido o quê? Ouvir uma música acessando na internet. Só pode 1 ou 10 músicas. Ou seja, ele já fez uma versão. Escolher, fazer playlist, o pacote da família. Eu pensar numa música, ele de repente já aparecer na minha frente a música. Isso é tudo a evolução do processo. Começa com um skate. Agora, um skate que funcione, que a pessoa diga assim, rapaz, veja, se você faz um skate, você não vai vender um skate pelo preço de um carro. Você vai entregar o skate, a pessoa vai dar um feedback, rapaz, bom demais. E na hora que o cara diz que é bom demais, ele está levando em consideração também o preço do seu MVP. E depois você vai ampliando coisas, e aí aí a precificação aí é outra coisa, mas o produto vai evoluindo. E assim, a ideia é o quê? Fez o primeiro, beleza, agora vamos para a realidade, né? A realidade é o quê? A realidade é assim, ó, MVP 1.0, o MVP 2.0 eu não extraí aqui, mas era o quê? Deixar aqui somente um post-it, 2, 3 post-its aqui. O meu MVP 0 resolve só isso. Então, se fosse pegar para cada MVP fazer isso nesse Miro aí, não dá, né? Mas aqui que você copia e cola, MVP 1.0, 2.0, 3.0, copia tudo. E você planeja modelando o negócio. Na primeira versão a gente faz isso, na segunda faz isso, na terceira faz isso. Ou seja, isso é uma forma de planejar o negócio.
Tá? Isso é uma forma de planejar o negócio. Pensando, né? Eu coloquei o Canva de proposta de valor, mas faz a mesma coisa para isso aqui. Cadê? Eu estou com 2 Canvas de modelo de negócio aqui, mas aqui também, que vocês já conhecem, né? Que vocês já sabem. O que é? Eu tenho um Canvas de proposta de valor, um Canvas de modelo de negócio. Eu posso ter até muitos segmentos de cliente e começar somente entregando para uma proposta de valor. Eu simplifico tudo para entregar o primeiro produto, porque tem várias vantagens disso, não é só o feedback. A partir do momento que todo mundo que tem um negócio, que vai montar um negócio, precisa de dinheiro. Se você não vende nada, você vai ter que ficar botando dinheiro. Daqui a pouco você desanima porque você não vende nada. Ou seja, até o MVP, botar alguma coisa para vender, além da receita que você vai ter para fazer o 2.0, tem também o feedback, ou seja, é dado e dinheiro junto quando você pensa no modelo de um MVP. E aí é fazer isso aqui, né? Eu sei, tenho certeza, assim, eu não sou louco, né? Da experiência também de muitos cursos aqui, que vocês, de uma forma geral, né, não vão ter tempo de fazer essa modelagem perfeitinha como eu estou mandando vocês fazerem aqui. Por quê? 3 matérias, 4 matérias, 10 matérias, 20 matérias, TCC, estágio, projeto, não sei o quê. Mas o passo a passo é esse. Então eu quero que vocês, né, cada um, na medida do seu tempo, da sua disponibilidade, da capacidade de cada um gerir o tempo seu, fazer o melhor possível. Fazer o mais perfeitinho possível o projeto, né? Até porque a gente vai ver... Tá? Eu vou deixar aqui o chat GPT no final, como eu já fiz em outras aulas, né? Existe, ó, já tinha dito isso para vocês, né? A gente vai pegar um edital do Centelha da Inovação, que é um edital que você precisa escrever você precisa fazer tudo o que eu estou ensinando vocês a fazerem aqui. Só que ele bota isso dentro de um edital. A aula não é essa, hoje eu quero só ilustrar um pouco da construção. Lá no edital do Centelha, ou qualquer edital de captação de recurso para pequenos negócios, você consegue receber dinheiro a fundo perdido. A fundo perdido é você recebe dinheiro, você não tem que pagar não. Você ganhou o edital, você vai ganhar 50 mil para construir um protótipo. Às vezes não é nem para construir um MVP. Porque os negócios têm tamanhos diferentes e têm estágios diferentes. Tá? Tanto é que tem aqui, ó, veja, eu estou mostrando, eu já sei que tem um gargalo, eu estou ensinando a modelagem, o método, e estou mostrando a vocês aqui que dinheiro é um problema. Tá? Na verdade, o dinheiro não é um problema, né? O problema é não ter o dinheiro. O problema é não ter. Então, a partir do momento que vocês modelam o negócio, tem gente que vai assim, não vou não. Não vou fazer não, porque não tem dinheiro. Não tem e vai ficar sem. Porque não está fazendo as coisas para ter o dinheiro, né? Aí o que acontece aqui? Eu estou pegando um exemplo, eu estou pegando FINEP Startup, mas além da FINEP, tem outros lugares que você pode acessar recurso para implantar o negócio. O Centelha é da FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado. O Centelha acontece em vários estados do Brasil. Inclusive tem parceria também com a FINEP. Aí o que acontece? Existe edital, não toda hora, mas acontece. Se vocês ficarem ligados nos editais que tem por aí, tem edital que paga a construção de uma ideia, paga o protótipo, que eu já expliquei aqui o que era na aula de hoje. Quando o negócio está um pouquinho maior, ele pode, de repente, financiar já uma startup um pouquinho maior. Tem a expansão e tem a consolidação. Tá? A indústria petroquímica da equipe aqui pode não ser o primeiro produto.
mas pode ser uma ideia, e aí eles vão caminhando, de repente, vai chegar um momento que vai dizer assim, não, eu não tenho dinheiro para montar uma indústria petroquímica. Mas vocês têm a ideia, tem as pessoas, vão ter que procurar alguém que vai investir nisso. Um fundo, um investidor. Tá? Vou dar um exemplo aqui real, concreto, tá? De uma pessoa que pensou grande e, se transformou na Origem Energia que tem aqui no Pilar. Quem quiser assistir a história dela, canal do YouTube Luna Viana, uma aluna de Engenharia de Petróleo, formou-se na UFRJ, e quando terminou a graduação disse, vou criar uma empresa de petróleo, para exploração de petróleo onshore, em terra. Aí o resto da história ela conta no vídeo dela. O que foi que ela foi fazendo? Até, claro, isso levou um tempo, né? Levou um tempo de construção até ela conseguir investidor, e hoje a empresa está aí dela. Certo? Então é só. E é um processo. É um processo e que tem caminho a percorrer e dinheiro para buscar esses financiamentos. É por isso que, no caso de vocês aqui, né? Eu sei que é uma turma tipo de graduação, por isso que eu vou focar aqui no edital do Centelha da Inovação. Hoje, por exemplo, antes de vocês chegarem aqui, veio uma professora da Química para cá, né, porque já tinha combinado comigo, com o professor Eusébio, que é um professor empreendedor, tem a Interacta Química, que é uma das primeiras incubadoras que tem aqui, e eles me convidaram para dar o curso de Inovação e Empreendedorismo no doutorado do Renorbio. Aí ela já botou para pensar aqui 1h30 como é que eu vou, converter esse curso para alunos de doutorado do Renorbio. Aí eu conversei com ela aqui, perguntei quem eram os alunos, qual era o perfil do aluno, e eu estou já pensando mais ou menos como é que eu vou transformar esse curso, né, que eu dou para vocês, que são de graduação de engenharia, lá num doutorado de biotecnologia. Muda o público, eu vou dar uma mudada no produto, mas vou setembro, outubro e novembro. O curso inclusive pode ser tudo online. Mas assim, aí eu tenho que adaptar aqui, por exemplo, eu vou adaptar para vocês, porque eu escolhi o Centelha da Inovação para vocês escreverem um projeto, porque é o mais viável para vocês. E já tive outras turmas aqui que teve mais de uma pessoa que ganhou o edital. Tá? E vocês vão ver, eu vou mostrar o edital, a gente vai construir junto, né? O processo está aqui. Aí tentar aqui eu não vou entrar nesse mérito agora. Tá? Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês. Tá? Agora eu posso vir aqui, tá? Aqui tem outro gráfico, né? Ó, estágios. Como eu entrei nesse assunto, e estou adiantando muita coisa, porque eu acho que adiantar motiva vocês, porque às vezes é uma enrolada, não sei o que, chega no final, eu estou mostrando logo tudo no começo, é como se eu estivesse mostrando no começo, até porque o ChatGPT me acelera, mas eu já sou acelerado, meu TDAHzinho já está solto, né? Então ele fica assim, aí eu acelerei muito esse curso realmente, mas eu estou mostrando a vocês como se fosse o fim, agora, para a gente ir devagarinho. Então aqui tem esse outro gráfico, estágio das empresas de captação de recurso. Tem iniciativa, startup, estágio inicial, consolidação, maturidade. Aí mais uma vez, esse gráfico é um pouquinho diferente do outro. É igual a ferramenta, cada um faz a sua, cada um faz o seu gráfico, cada um enxerga o processo de um jeito. Né? Então aqui tá detalhado. Ó. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quando você, na captação de recurso para inovação, para empresas, você pode ter captação de recurso público e captação de recurso privado. E aqui tem vários tipos de captação. Ó. Capital anjo, capital semente, venture capital, private equity, mercado de capitais, enfim, recursos públicos, subvenção, incentivo fiscal, crédito. Então, isso aqui daria somente curso sobre isso aqui. Tá? Tem um livro, tem mais de um, do João Kepler, que ele ensina, se não me engano, é o poder do equity. Assim, ele fala um pouquinho de todos esses. Eu vou colocar aqui também, ver se eu consigo encontrar ali. Ele fala um pouquinho de todos esses. Aí observe que, assim,
inovação e empreendedorismo tem uma disciplina, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para estudar. Tá? Então, essa parte aqui é de captação de recursos. Tá, eu não tenho dinheiro, vou viabilizar meu negócio. Como é que eu viabilizo? Então, para viabilizar, nenhum desses investimentos aqui, para você captar recurso, vai entregar nada para vocês sem um plano de negócio. Um plano de negócio, um bom pitch, que eu vou explicar mais adiante o que é, um bom storytelling, comunicação. Então, habilidades que são importantes, que vocês, alguns já me falaram que tem, né, lá no começo do curso. Então, aqui, isso é um processo, tá? Então, que é o quê? Captação de recursos para inovação. Bem, aqui eu vou parar, tem mais coisa aqui, ó, tem aqui só para lembrar vocês, é bom assim, porque fica fácil, o quadro vem rápido. Imagina que eu tivesse escrito isso no quadro, não tem um milho, né? Plano de negócio, o que é que compõe um plano de negócio? Foi a aula 11. Sumário executivo, produtos e serviços, mercado-alvo, tamanho de mercado, plano de venda, modelo de negócio, finanças, um monte de coisa aqui. Vocês vão escrever, acreditem, vocês vão escrever tipo um parágrafo ou dois para cada coisa dessa no projeto final, tá? Mas para isso, para escrever com mais facilidade, precisa ir construindo Canva de proposta de valor, Canva de modelo de negócio, precisa ir fazendo o passo a passo que eu estou colocando aqui. Aí agora, tá? Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tem pergunta, sim ou nada, eu tenho, porque eu vou me sentar ali para o ChatGPT e vou bater um papo com ele sobre o tema da aula aqui, de hoje. Dúvidas que vocês tenham, deu certo da última vez, acho que foi a Letícia que perguntou alguma coisa, alguém perguntou e eu fui para ali e ele foi respondendo um monte de coisa que inclusive eu não sabia. E aprendi também. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem mais coisas, assim, claro que tem mais coisas em relação ao Startup Enxuto, eu vou continuar na próxima aula, tá? Mas hoje a ideia era passar essa parte mais conceitual, passar algumas coisas da ideia do livro, né? Aí tem a implementação. A implementação das coisas quem fez administração comigo sabe o que é uma planilha 5W2H. Uma planilha 5W2H é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês porque fica mais tangível, tá? E como eu dei essa aula aqui assim, vou pegar aqui, eu até tenho tabela 5W2H. Vou aqui, imagens. Ó, tem ela em formato tabela aqui, tem em formato de mapa mental, ó, metodologia 5W2H, tem ela aqui de novo, mapa mental, tá? Vou pegar aqui uma tabela que fica mais, vou pegar essa aqui. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Então, como eu dei aqui uma pequena aula de planejamento, né, assim, da importância do planejamento pelo menos, mostrei até a análise SWOT ali, que é o que eu vejo na administração. Toda vez que a gente vai fazer um planejamento, o resultado do planejamento é o plano de ação. O plano de ação é o quê? Um conjunto de ações que a partir de um determinado momento eu vou executar uma dia a dia. Aí, o que é que tem isso aqui? Ó? Observem o que é que tem aqui nessa tabela. Eu peguei um exemplo aleatório. Fazer levantamento dos processos atuais e levantamento de dados. Avaliar propostas. Decidir, aqui o certo seria decidir sobre a proposta adequada. Fornecer informações necessárias. Implementar e monitorar. Aqui, por exemplo, no tipo de plano de ação que eu coloco, eu não gosto, eu sempre oriento a começar com verbo.
plano de ação é uma tabela de coisas que eu tenho que fazer, começar com verbo e preferencialmente verbo forte, porque é um plano de ação. Não pode ser assim, né? Imagine, o quê? Pensar sobre o assunto tal. Pensar. Certo? Coisas que, quando você lê, você saiba exatamente o que é que você precisa fazer. Né? Quanto mais clara a ação, melhor, né? Então aqui, observe. Mais uma vez, veja, para eu fazer um planejamento, eu tenho que usar uma tabela 5W2H? Não. Alguém pode ensinar planejamento para você, ser o melhor professor do mundo de planejamento e não falar nada de 5W2H. O 5W2H é o quê? É uma ferramenta, é uma construção de uma tabela. Eu preciso, para todo plano de ação que eu vou fazer, construir os 5W e os 2H? Não. Faça uma ação, faça o que for necessário para você, mas faça algum planejamento. Aqui é o quê? O que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que fazer? Quem vai fazer? Quando o prazo, né? Quando vai ser feito? Aqui são os 5W, as palavras em inglês, né? Aqui é como eu vou fazer, o 2H é como e quanto custa. E no final aqui tem um status. Essa tabelinha, gerencialmente, para vocês, quem tem uma tabela 5W2H, tem um plano. Se vocês colocarem o 5W2H do plano de vocês no quarto, e vocês, de noite, chegarem a olhar para a tabela, não fiz nada sobre isso. No outro dia, na outra semana, olha para a tabela. Não fiz nada. Aí você diz assim, não, esse plano não existe. Rasga, tira da parede. Por quê? Você está vendo ali, se você tem um plano que você combinou com você mesmo, um plano de ação, que você não está executando, e você está olhando todo dia, não estou executando, é como se você estivesse fazendo um cheque todo dia, até a hora que você diz, não, isso deixou de ser o meu plano, já aconteceu comigo. Eu disse, não, isso aqui virou uma intenção. Se vocês olharem, isso acontece muito, eu vi um vídeo massa no Trello, quando eu estava aprendendo o Trello, de uma empreendedora que ensinando lá o Trello, aí ela botou assim, tem um conjunto de ações que eu tenho que fazer. E aí, o to-do, né, o Kanban lá, para fazer, fazendo, feito. Tem umas ações que nunca saem do... Se vocês têm umas ações que nunca saem, cria lá, assim, uma outra lista, ela manda botar outra lista, assim, bota assim, talvez algum dia. Se ficar com pena de deletar, você cria lá uma talvez algum dia. Se não, você deleta com força, porque você diz, eu não vou fazer isso mais. E esse plano de ação, o que é que é? Veja, é por isso que eu gosto do Trello, né? Cada card daquele tem tudo isso que está aqui. Não vai procurar lá 5W2H no Trello, não vai aparecer. No Trello não tem esse conceito. Mas está tudo lá, porque você tem o que é a ação em cima, você aperta no card, tem a data, tem a descrição, que você pode botar ali na descrição o como eu vou fazer, tem o prazo, quem, tudo pode ser colocado lá, ou no Trello, ou no Giro, ou em qualquer ferramenta de gestão de projeto. Vai ter a mesma coisa. E ainda mais, né, do ponto de vista gerencial, né, você pode gerenciar a própria vida. Se você tem um plano de ação que você não cumpre, você deixa de se enganar e joga ele no lixo, faz outro. E se você tem um plano de ação, entra numa reunião. Peter Drucker tem um livro, que é o Gestor Eficaz, que ele, se não me engano, é um capítulo sobre como agir em reuniões. Né? Porque assim, para você construir uma reunião toma tempo. Tempo é o que a gente tem de mais valor. Imagina uma reunião, alguém sai de algum lugar para chegar aqui na UFAL, aí chega aqui, senta 10 pessoas, faz 2 horas de reunião e não sai nada. Era só um brainstorm. Tudo bem, se for só um brainstorm, tudo bem. A gente combinou de se encontrar para a gente... Mas tem que ter uma sistemática, um planejamento. A Juliana foi que falou aqui na aula passada. Ela disse, eu fui para uma reunião, usei o ChatGPT, disse qual era o meu objetivo, ele fez o plano para mim da reunião, eu cheguei lá, fiz. Consegui o que eu queria. Ou seja, planejar a reunião. É a mesma coisa, é planejar a reunião. É começar a criar o hábito do planejamento. Aí, o que acontece? Se você pegar, imagina que tem aqui uma empresa, nós 5, um plano de ação que a gente tem que montar uma empresa. Aí eu chego aqui, tem uma atividade aqui. Pedro, tá? Quem? Pedro. Aí a gente faz uma reunião assim, eu faço, Pedro, e aí? Fazer levantamento dos processos atuais de levantamento de dados.
Pedro, ele vai olhar para mim e vai dizer assim, ele pode olhar para mim, aqui, ó, isso aqui é um poço de desculpa. Se alguém quiser inventar desculpa, pode pegar aqui, mas se um gestor bom olhar para essa tabela, ele está lascado, porque você pode dizer assim, Pedro, não, Satão, fiz não tinha dinheiro não para fazer aquela ação. Mas Pedro, veja, se a gente combinar um negócio entre nós, e tem uma ação que ele precisa de dinheiro para fazer, e a gente não combinou na reunião anterior que ele ia ter aquele recurso, ele não vai entregar na próxima reunião, né? Ou seja, ele vai ter uma semana perdida. Quando chegar aquilo, ainda vai dizer não. Tem gente que, tipo assim, você faz uma reunião com um grupo, aí você diz, ó, tem que fazer isso aqui, fazer o levantamento dos processos atuais e levantamento de dados. Se essa atividade cai para Ana Carla aqui, aí ela não sabe fazer atividade, vamos supor que ela não saiba fazer atividade. É para isso que tem o como. Como é o quê? É a espécie de uma metodologia para você realizar a atividade. Então, aqui também serve, isso serve para... É uma planilha gerencial mesmo. Se você chega numa reunião, fulaninho, sabe, é isso que você vai fazer. Sabe, tem gente... Por quê? O porquê é o quê? Tem gente que é executivo e confia tanto em você, como gestor, que assim, o que o Setão disser eu vou fazer. Eu confio tanto nele que eu não quero saber por quê. Qual é a atividade, Setão? É essa aqui. O cara vai lá e faz. Tem gente, no mesmo time, vai ter gente que vai dizer assim, pra quê? Meu amigo, eu posso inclusive achar ruim. Pra quê? Faça! É urgente. Não é desse jeito que eu tenho que falar. Mas tem gente que só faz se concordar. Vocês participam de grupo, PET, PEC, EJEC, PROTEC, homem. Tem gente que é carne de pescoço. Vai olhar assim. Ou seja, é bom explicar por quê. Liderar é isso, é você dizer assim, olha, a ação, se você chega num grupo aqui e diz assim, olha, pessoal, fazer isso, está todo mundo ciente, vamos fazer, vamos. Mas se você não conseguir mover o grupo na direção da sua visão, você vai ter que passar essa tabelinha aqui. Todo mundo sabe o que vai fazer, a gente faz isso em reuniões sistemáticas no projeto. Tem uma reunião, no esquema do ágil, que a gente trabalha no projeto, no gestão do projeto, tem uma reunião que é uma cerimônia chamada Daily Meeting. Tá? Daily Meeting é o quê? 9 horas da manhã, todo mundo do meu projeto entra. E eu entro às vezes. Aí começa, o gerente pergunta, Pedro, e aí? Tô marcando você hoje, né, Pedro? Sacanagem, né? Pedro, e aí? Fez o que ontem? Vai fazer o que hoje? Essa reunião não pode durar mais de meia hora, tem 30 pessoas. Se alguém quiser compartilhar a tela, não é aqui, não é aquela reunião não, é outra reunião. Aquela fez o que ontem? Vai fazer o que hoje? Tem alguma barreira, Letícia, lhe impedindo de fazer a atividade de hoje? Eita, tem, porque eu estou sem dinheiro, tem alguém que tem que fazer alguma coisa, tem alguma atividade que está no caminho crítico. Aí o gerente vai fazer o quê? O gerente do projeto vai dizer, tá bom, Letícia, eu vou resolver esse problema para você não ficar parada. Isso é gestão. Desse jeitinho assim. E é o quê? Basicamente, todo bom gestor tem essa tabela na cabeça. Então, de um plano de ação, sai um conjunto de ações. Quando vocês forem submeter uma proposta para o edital, tipo assim, eu vou construir o meu protótipo da minha empresa, de tecnologia. Lá, em alguma fase do processo, ele vai exigir um plano de ação. No plano de ação, se eu fosse avaliador, tem muita gente, tem um vídeo que eu gravei, né, orientando as pessoas, está lá no canal do programa Centelha, tem um vídeo que eu digo assim, pessoal, é 50 mil. Esse dinheiro não dá para ir para a Lua, é só para fazer o protótipo. Porque tem gente que vê 50 mil, eita, de repente 50 mil é muito dinheiro. Aí faz um plano de ação, cada ação vai demandar um custo. Se você tem um conjunto de ações que você tem que fazer, se você fizer isso aqui direitinho, colocar o custo, você vai ter um valor aqui. Quando você submete uma proposta para o edital, tem que estar compatível a ação
com o valor que está ali. Se eu botar aqui ir à Lua e pedir 50 mil, você não passa da primeira fase. Claro que está incompatível, está inconsistente. Aí tem gente que acha que não, eu vou fazer muita coisa com pouco dinheiro, ou promete o que não deve, e se for aprovado, lascou, porque vai chegar em algum momento que tem que fazer uma atividade e vai ter que dizer o quê na avaliação? Eita, não deu não o dinheiro. Aí vai ser uma falha da banca que aprovou, porque isso tudo é olhado, é observado quando você faz uma proposta de um edital. Então, a ideia é o quê? Hoje, vocês entenderem como é que funciona o produto. A construção de um produto exige um plano de ação para construir o produto. Construir o produto é gerir a empresa? Não, gestão da empresa é outro plano de ação. Desenvolvimento de produto é desenvolvimento de produto. Se vocês forem procurar na internet, tem cursos para, tipo, gerentes de produto. Gerente de produto é diferente de gerente de projeto, que é diferente de gerente de empresa. Tá? A diferença no caso do protótipo para o MVP é que o MVP tem a validação das pessoas. Isso. O protótipo, no caso, é só a ideação. A ideia é um teste. Não, o protótipo é a ideação, eu tive a ideia e eu construí um protótipo. Eu não coloquei no mercado. Colocou no mercado é um MVP. Colocou no mercado é um MVP, porque ele está testado, está validado, tudo que você entregou funciona. No protótipo não, você pode errar, você vai fazer o teste, o protótipo, você vai. Eu vou dar um exemplo, foi boa pergunta. Eu vou pensar numa coisa mais tecnológica, tá? Já teve casos desses aqui, no LASOP aqui, o laboratório do professor Johnny, Então, muitas pessoas trabalham lá com processos, deles de química e que vão construir um produto. Eles fazem um protótipo. Então, a gente construiu um protótipo, o protótipo funcionou. Tá faltando, agora a gente precisa de dinheiro para construir o MVP. Vamos entrar no edital, já que a gente já tem um protótipo funcional. Então, você pode pegar e dizer, olha, eu tenho um protótipo, funcionou, assim, assado, e a gente quer o dinheiro para lançar o MVP. Porque para a gente lançar o MVP vai ter a despesa que você tem para lançar um MVP é diferente da despesa que você tem para construir um protótipo. Até isso impacta. Por quê? Para lançar o MVP você vai ter que ter uma despesazinha lá de marketing, porque você tem que vender, você tem que divulgar. Na construção do protótipo isso em tese não faz sentido, a não ser que você comece a divulgar antes, não faz muito sentido. Mas por quê? Porque o protótipo é uma coisa que você está construindo internamente, testando ali. Existem técnicas em geral para medir se aquele MVP está funcionando? Vamos lá, um exemplo. Dentro do PDCA, surgiu alguma coisa ali do check que a ideia é um novo produto para suprir aquilo. Aí, para a criação do... Aí, beleza, criou o produto. Mas como é que a gente sabe que aquele produto está suprindo Não, se o produto resolve o problema. Porque assim, o produto tem que resolver o problema. Tá? Então, o que é que vai dizer a você que aquele produto está resolvendo o problema? A primeira coisa é algum dado, alguma coleta que você vai fazer com os clientes que vão dizer para você, olha, eu vou indicar o seu produto para outra pessoa, o NPS que eu coloquei aqui na minha aula. Veja, se todo mundo começa aqui a dar 10, 9 na aula, eu bombei, Meu produto está funcionando. Eu estou ensinando, a aula está ficando boa. Então você vai ter que ter um feedback do cliente. Aí esse feedback pode ser o NPS, pode ser o número de produtos vendidos, pode ser um conjunto de indicadores. Tem vários indicadores. A sua pergunta tem uma relação direta com o indicador, que é, eu vou definir uma ação que vai me levar a um resultado. Como é que eu meço se eu estou chegando lá? É uma das partes mais complexas da administração. É a definição dos OKRs e KPIs. Isso existem técnicas, ferramentas para isso. Não é trivial. Tem coisas que, por exemplo, no caso de um negócio, além do NPS, o faturamento, a venda, é um dado muito significativo. Você bota um produto no mercado, ele começa a vender. Ele começa a vender muito, ou seja, é um indicador.
Então, se você tem um e-commerce, colocou o produto lá no site, o acesso ao site, tem vários indicadores que podem lhe dar um norte em relação a se esse produto está bom ou não. E formulários mesmo, o que as pessoas fazem em geral são formulários mais completos. O que é que eu vou fazer? Eu passei para vocês, por exemplo, terminou uma aula, eu boto o NPS para vocês preencherem. No final do curso, eu vou colocar um formulário, pelo menos 10 perguntas. Não vou fazer isso aula por aula, porque aula por aula você não responde nenhum NPS, marcar uma bolinha. Imagina que fosse aula por aula, mas no final eu vou fazer. Aí o que acontece? Todos os produtos digitais que eu compro muito curso online. Todo produto digital tem, às vezes você entra, ele já faz uma entrevista. Uma entrevista é o quê? Um Google Forms lá, que ele está coletando informação de como eu entrei. Na verdade, o que é que ele está querendo de mim? Meu ponto A. Quando ele faz aquela entrevista, ele quer tirar aquela foto do antes e depois. Ele faz a entrevista no início, coleta informação, de repente no meio ele manda outro formulário para você e no final ele manda outro. Ali vai ter um conjunto de indicadores sobre o meu produto. E com base nele eu vou saber se o meu produto está dando certo ou não. Basicamente assim, o mais simples é venda. E agora depende. Os indicadores você vai criar a depender do produto. Certo? Enfim, acho que dei uma aula hoje bem geral assim, né? Vamos aqui, eu vou gastar só uns 5 minutinhos aqui para a gente não desacostumar aqui do ChatGPT e também para a gente, vou introduzir, na verdade, uma coisa que eu vou falar na próxima aula. Aliás, que é o seguinte, tem um item, né? Tem uma coisa que a gente chama de ciclo do produto. Tá? Eu vou começar dando um contexto aqui para ele. Tipo assim, a aula que eu dei hoje, vocês podem... O que é o Lean Startup? É uma metodologia para desenvolvimento de negócios e produtos, introduzidas por Eric Ries em 2008, blá, 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 blá. Assim, uma parte de tudo que eu falei aqui. Só que é importante, de repente, vocês fazerem isso, né? Para pegar um pouco mais dos conceitos, se eu esqueci alguma coisa, se faltou alguma coisa. Claro que eu não falei tudo. Eu falei o que me veio na mente agora. Então tem ali, construir, medir, o produto mínimo viável, validação de hipóteses. Tá? Isso é uma coisa que eu não falei, na próxima aula eu falo. Você define algumas hipóteses e vê que tem a ver até com a sua pergunta. Eu defino as suas hipóteses e valido se aquelas hipóteses ali são fatos depois. Né? Medição acionável, aprender com fracasso. Tá? Então, eu vou colocar aqui estou construindo um produto e quero utilizar o Lean Startup. Vou fazer uma pergunta bem de preguiça. Qual é o passo a passo? Então, conseguem ler aí? Aumentei um pouquinho aqui. Definir a visão, identifique as hipóteses, construa um MVP, produto mínimo viável, medir e aprender. Veja, além do passo a passo, ele deu o subpasso de cada passo. Certo? Então, claro, na próxima aula, eu posso chegar aqui e comentar isso que está aqui escrito, né? Trazer cases, vai ser o meu papel aqui, porque o passo a passo está aqui. E como esse método é um método muito clássico, conceituado,
e deve ter muita informação na internet, a chance dele errar é menor. Aí aqui tem, antes de mais nada, tenha clareza sobre qual o problema que você quer resolver e qual é a sua visão para o produto ou serviço. Visão é uma coisa muito importante. Visão é o quê? É o futuro do produto. Eu assisti, vou mudar aqui um pouquinho o assunto, eu assisti esse final de semana um documentário do Arnold Schwarzenegger, no Netflix. Sim, absolutamente inspirador. Recomendo. Tá? Então, ele fala o tempo todo de visão. Visão, na verdade, ele foi 3 coisas, basicamente, né, na vida. Fisiculturista, virou Mr. Olímpia, depois ele virou ator e agora ele é político. São 3 carreiras. Tipo assim, ele chegou num pico e do pico que ele estava, ele visualizou o outro pico. Tipo, outro objetivo. E foi fazendo o caminho. A história está toda lá. Se vocês olharem lá, vocês vão ver o caminho. Visão do produto é isso. O que é o meu produto? É o MVP 1.0 que eu vou fazer esse aqui. Mas o 3.0 que vai sair em 2026 é aquele que está lá. É a visão do meu produto. E eu tenho um caminho para ir seguindo. Vou fazer no primeiro ano isso, no segundo isso, no terceiro aquilo. É um planejamento, né? Identifique as hipóteses. Todo produto ou serviço é baseado em um conjunto de hipóteses. Identifique as suposições mais críticas. Estas podem ser sobre um comportamento do cliente, valor do produto, modelo de receita, entre outras. Isso aqui é um assunto para a próxima aula. Eu vou entrar aqui. Identificação de hipóteses, a gente vê esse passo a passo. Beleza? Chegou a hora, 6h50. Fazer uma chamadinha aqui rápida, tá?